Olá família Plenitude, olá família Estação 693, família Estação Team. Nós estamos aqui para mais um momento de palavra. A palavra essa que nos traz tanta esperança, tanta alegria, tanta paz, nos traz tanta confiança, né? Como diz aquela velha canção, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Bom, nessa noite não estou sozinho para ministrar essa palavra a vocês. Estou aqui com dois parceiros meus aqui, né? Mano Nando Braga, aí negão, como está, cara? E aí, pastor? Tranquilo? Boa noite. Boa noite, e também com o Mano Mário Júnior. Fala, Mário Júnior. Pastor, tudo bem? Tudo bem, queridão? Que bom que vocês estão aqui. E nós queremos ministrar uma palavra de maneira diferente nessa noite. Vamos estar conversando sobre a palavra, mas nós desejamos realmente profundamente que vocês possam ser muito edificados pela palavra que nós vamos ministrar a vida de vocês. Amém, queridos? Queridos, começamos esse momento com uma canção, então? Vamos adorar o Senhor? Mário. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos vierem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Pessoal, vamos dar continuidade a esse momento aqui então. E hoje a intenção é a gente fazer, como o pastor já colocou, um bate-papo, né? E talvez algumas perguntas surjam no coração de alguma de nós, né? De muitos de nós. E a gente quer lançar algumas perguntas nessa noite para a gente estar compartilhando aqui, em especial o pastor Theo, é o nosso, né, mentor, nosso pastor aqui, vai estar dando uma resposta. Mas a primeira pergunta que surge diante de todo esse cenário que a gente está enfrentando, de pandemia, e aí a pandemia, o coronavírus, ele tem a ver com os sinais, um sinal da volta de Cristo, pastor Theo? O que você pode falar para nós a respeito disso? Bom, provavelmente esta seja a pergunta, Nando, ou a dúvida, né, dos cristãos por todo mundo, né? Quando eu digo cristão é porque a pessoa que ela não professa a fé cristã, então para ela isso é mais um evento aleatório como tantos outros do mundo, né? Ou algo que acontece por acaso, né? Mas Lucas capítulo 21, ele vai falar que haveriam
epidemias terríveis. Jesus está falando isso em Lucas 21, ele está falando sobre os sinais da volta dele à Terra, ele fala sobre isso. Ele diz que haveriam epidemias terríveis e esta é uma epidemia terrível, né? Mas eu quero, para começar a responder, tentar responder, né, Negão, essa pergunta, começar lembrando de uma frase que eu ouvi esses dias do pastor doutor Rodrigo Pereira da Silva. Ele fez duas colocações que eu achei muito interessante. Ele falou assim, bom, é imprudente para qualquer pessoa chegar e falar que este é o sinal que realmente Jesus está voltando num curto espaço de tempo. Seria uma imprudência falar algo nesse sentido. Por quê? Porque Jesus mesmo falou que sobre aquele dia e hora ninguém sabe. Nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai. Jesus também falou que ele viria de maneira de repente, como nós falamos no último vídeo sobre o de repente Deus, ele viria de maneira de repente em que as pessoas não o estariam esperando. Jesus também falou, Mário, que ele viria no momento em que as pessoas estavam dizendo, está tudo tranquilo. Então é imprudente falar que esse sinal é o sinal de que realmente Jesus está aqui agora e pode voltar amanhã ou depois de amanhã. Mas ao mesmo tempo, usando ainda a fala do Dr. Rodrigo Pereira, também seria uma covardia da minha parte, como um dos pastores dessa igreja, dizer que esse não é um sinal. Porque, como eu acabei de citar, Jesus falando aos discípulos de que um dos sinais do seu retorno haveriam epidemias terríveis sobre a terra. E isso é muito importante nós pensarmos e refletirmos sobre isso. Por quê? Nós nunca vimos um vírus nesse nível gerando tanta pandemia ao redor do mundo, né? Nós não vimos. A minha geração não viu isso. Meus pais não viram, meus avós não viram. Talvez, comparado a isso, a geração que viveu a peste negra, né? Talvez eles viveram fala isso. sobre também a gripe espanhola, né? Mas é interessante a gente dar uma ênfase que outros tempos, por exemplo, avião era uma coisa que quase praticamente nem existia naquela época, não tenho essa certeza. Mas então não existia essa globalização das pessoas estarem indo de um lugar para o outro, né? Então a gente vê que essa pandemia tem um impacto mundial por causa desse deslocamento de pessoas e de fato alcançou todos os países, né? Então é um sinal ainda maior, né? Mais evidente, né? Exato. E claro, tirando assim toda a questão do viés político, né? Ou uma armação política ou uma jogada terrivelmente estratégica e econômica por parte de algum país, ou tirando também o viés de uma arma biológica, independente disso, pode ser sim um dos sinais da volta de Jesus. Pode ser que nós estejamos vivenciando aqueles momentos falados há quase 2000 anos atrás por Jesus, nesse tempo agora em que nós estamos vivendo. E que bom que fosse, né? Que bom que seja então, porque nós seremos os felizardos de vermos o glorioso retorno de Jesus a essa terra. Bom, então, pessoal, nós falamos que seria realmente errado de minha parte falar e afirmar de que esse sinal é uma mostra de que Jesus está chegando logo, mas também, eu queria deixar muito claro isso, de que é uma covardia de qualquer pessoa falar que isso não é um dos sinais. Por quê? Porque aliado a isso, né, Nando, como acabamos de falar, aliado a isso, tantos outros sinais já ocorreram. Guerras, a destruição de famílias, pai contra filhos. Então, tudo isso que os discípulos de Jesus, Mário, né, não vivenciaram naquele tempo, nós já vivenciamos isso ao longo dos anos. E nós estamos, sim, vivendo agora mais uma das epidemias, né? Mas essa nos chamou a atenção porque fez com que a paralisação fosse global, né? Então, realmente, nós acreditamos que isso é um sinal da volta de Cristo, mas essa volta pode ser realmente daqui um dia, daqui 10 dias, daqui um mês, daqui 10 meses, daqui um ano, daqui 2 anos, 10, enfim, nós não sabemos. Mas acreditamos que seja, né? E é interessante que esse impacto ele não ficou apenas na sociedade, lá no mundo, né? Ele chegou aqui na igreja, né? Nós estamos aqui hoje
esse é o momento que normalmente saímos reunidos como jovens, num culto de jovens, né? Exato. E estamos impedidos disso, então esse impacto chegou na igreja, né, Mário? Theo, a pergunta que vem agora é a seguinte, então, se a gente não sabe, vai ser daqui um mês, 2 anos, né, 3 anos, qual deve ser a postura da igreja, então, nesses dias, né? Essa pergunta ela é muito importante, né? Mas eu queria responder essa pergunta, Mário, usando um texto bíblico, 2 Pedro capítulo 3, vai dizer assim, ó, já puxando talvez um pouco da primeira, Pedro vai falar o seguinte: antes de tudo, considerai atentamente que nos últimos dias surgirão escarnecedores anunciando suas zombarias e seguindo suas próprias paixões e proclamando o que aconteceu com a promessa da sua vinda. Olha só Pedro, naquela época, falando sobre uma futura geração, de que quando chegasse essa futura geração, que talvez sejamos nós, muitas pessoas estariam zombando, dizendo: cadê a promessa da sua vida? Aonde está aquela promessa que Jesus fez que voltaria e não voltou? E é verdade que desde que ele subiu, este evangelho tem sido pregado. Desde que ele subiu, as pessoas pregam sobre isso. Os discípulos pregavam e aguardavam isso, não é verdade? Os discípulos, como nós lemos lá no texto de Atos, né? As pessoas, elas estavam tão impactadas com a volta de Jesus, com a iminência da volta de Jesus, de que o que eles podiam fazer, eles faziam. Inclusive vendiam suas propriedades, né? E doavam tudo que tinham para o alcance de mais pessoas. Então, desde aquele tempo, o anúncio da volta de Jesus é algo que tem sido pregado. E isso já vai fazer quase 2000 anos, né? Mas o verso 8 vai dizer o seguinte: contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer. Para o Senhor um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Eu acho que essa palavra ela é muito importante. Pedro está expondo algo muito sério, dizendo: olha, apesar de alguns estarem zombando, mas aonde é que ele está? Pedro está falando o seguinte: olha, ele só está como que atrasando a sua vinda para que mais pessoas não se percam, ou ao contrário, ele está esperando um tempo a mais para que mais pessoas realmente cheguem ao arrependimento, né? É claro, os discípulos esperavam por esse momento ainda em sua época. Porém, quando nós fazemos uma leitura mais aprofundada, Nando, do capítulo 21 de Lucas, nós vamos ver que Jesus ele começa relatando sobre todos os eventos: guerra, fome, pais contra filho, problema moral, problema social, enfim, ele vai relatando isso, chega até as epidemias. Mas logo no verso 12 de Lucas 21, Jesus começa a falar o que aconteceria com os seus discípulos, dizendo que eles enfrentariam todo tipo de perseguições e morreriam por conta daquilo, seriam os mártires. A partir do verso 18 até o verso 24, Jesus está falando sobre uma provação que viria sobre a nação de Israel, sobre Jerusalém mais especificamente. E então depois disso ele continua falando sobre uma geração que veria todos esses sinais e veria a volta de Jesus, de que não passariam estes sinais sem que essa geração visse que Jesus voltaria. E eu acho interessante que Pedro está falando exatamente sobre isso, que é Deus dando um tempo a mais para que mais pessoas possam se arrepender, né? O verso 10 vai dizer o seguinte: entretanto, o dia do Senhor virá como um ladrão, no qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo, os elementos se desintegrarão pela ação do calor, a terra e toda a obra nela existente serão expostas ao fogo. Esse texto é tão interessante que se encontra esse texto em Ezequiel falando a mesma coisa em Apocalipse. Está falando os mesmos sinais vão acontecer. E aí eu entro na sua pergunta, Mário. Pedro vai falar o seguinte: que espécies de pessoas, ou vamos mudar a palavra, que espécie de igreja é necessário que sejais? Que espécie de igreja é necessário que nós sejamos? E a resposta de Pedro é: pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Esforçai-vos para que sejais encontrados por Ele em plena paz, sem mácula e livres de culpa diante dEle, estando bem informados. Eu acho fantástico o texto 17, quando Pedro está falando sobre isso. Estejam bem informados. Do que Pedro está falando? Bom, nós vamos lembrar de Jesus falando várias vezes, né? Vigiai. E a palavra vigiai é exatamente isso. Vigilância, é você estar observando. E eu me lembro de uma das últimas mensagens que eu preguei na igreja, que falei sobre a volta de Jesus, eu usei esse texto aqui, ó, Apocalipse 3:3.
Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido, obedece e arrepende-te. Porquanto, se não estiveres vigilante, virei como um ladrão, e tu não saberás a hora em que virei contra ti. Interessante isso, não é? Ele está dizendo que se eu não for vigilante, Jesus vem como um ladrão para mim. Ele está dando um recado para a igreja. A igreja precisa ser vigilante. A igreja precisa sim se atentar para os sinais, olhar tudo o que está acontecendo ao redor do mundo e entender de que esses sinais dizem respeito à volta de Cristo. E só terminando o que Pedro está dizendo, ele diz: guardai-vos, para que não sejais conduzidos pelo erro e sedução dos que não têm princípios morais, vindo a perder a vossa segurança e cair. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que tipo de pessoas nós temos que ter? Temos que ser nesse tempo? Pedro respondeu: pessoas santas, pessoas piedosas, pessoas morais, pessoas que são vigilantes com respeito à vinda dele, que observam os sinais, que ficam preparados para esse momento, mas que trabalham, que fazem algo. Estão engajados. Engajados. Então, essa pergunta é importante, né, Nando? O que você responderia também para nós sobre essa pergunta? Eu achei interessante que nos versículos ele cita, né, fala de muitos sinais que normalmente vão causar muito temor, vão causar muita angústia, vão causar muito medo, né, que vão abalar de fato as estruturas, né, mas Pedro fala de nós sermos encontrados em paz. Em paz. Isso é algo muito difícil num momento como esse, né? Ser encontrado em paz, sabendo que o final se aproxima, né? Esse sentimento de paz, ele tem a ver com uma convicção, com um sentimento, né, de algo que brota dentro de nós, que tem a ver com algo que o Espírito Santo está gerando em nós, e não é necessariamente o fato de nós não enfrentarmos uma dificuldade, mas acreditarmos no cuidado, né? Acreditarmos que Deus ele é Senhor sobre as nossas vidas, que Ele tem o melhor para cada um de nós. Então é interessante essa chamada de atenção, que Deus ele é como se Ele estivesse prometendo que se haverão esses sinais e Ele quer nos encontrar em paz, e essa paz vai vir de onde? Vem dele mesmo, né? Ele habita dentro de nós, a palavra de Deus nos diz que Ele habitaria dentro de nós. E eu gosto muito dessa palavra, porque é a palavra no original que diz enoikeu, e o sentido dessa palavra é viver dentro de alguém ao ponto de influenciá-lo para o bem. Então, independente das calamidades, dos sinais que se aproximam, né, ele vai estar dentro de nós, nos influenciando e nos dando a capacidade de enfrentar esses sinais, esses momentos de dificuldade em paz, né? Caminhando, né? Continuando até que tudo isso, todos os propósitos do Senhor se cumpram nessa terra, né? Então é dessa forma também que esse versículo chama a minha atenção. Bem por aí. Sabe que durante muito tempo, Mário, as pessoas tinham medo de ler o Apocalipse, porque é um livro que conta de muitas coisas terríveis que vão acontecer na Terra. Mas o mais terrível é que quem tinha medo eram os cristãos, quando na verdade o livro do Apocalipse é um livro que ele retrata a história da redenção, né? Sim. Billy Graham, certa vez, ele escreveu dizendo assim: fique em paz. Eu acabei de ler a última página do livro. Tudo vai terminar bem. Tudo vai terminar bem. A igreja não precisa estar com medo, temerosa com o que vai passar. Nós não precisamos ter medo de todos os outros sinais que poderão vir sobre essa terra. Nós não precisamos, não devemos ter medo. Falamos sobre isso no último vídeo, né? Nós não, esse vírus, esses sinais não estão vindo para amedrontar a igreja, muito pelo contrário. É para fazer com que a igreja se levante, se posicione e entenda o valor que tem, o poder que tem, e que sobre essa terra a igreja tem autoridade para transformar. Muito bem. Né, Mário? Com certeza. É isso aí, igreja relevante, né, cara? Relevante. Vamos para cima. Amém. Amém. Eu queria ainda ler um texto aqui, queridos, porque quando nós pensamos assim, pois é, então a igreja ela olha para tudo isso e ela não deve se preocupar. Eu lembro de Jesus falando isso aos discípulos, né? Quando eu faço uma leitura da Bíblia, eu tenho um entendimento, Nando e Mário. Jesus está contando para eles sobre quais são os sinais da volta dele, né? E de repente acontece que ele é preso, né? E ele morre. Enfim, aí Jesus ressuscita, começa a conversar, e antes de Jesus subir, Atos capítulo 1, vai falar que os discípulos voltam a perguntar para ele sobre o assunto. Aquilo está mexendo dentro deles, né? Poxa, o Senhor está indo e nós, né? Viu? Daí, quando vai ser o dia? Quando vai ser o momento? E a resposta de Jesus me chama a atenção.
Jesus diz para eles: não compete a vocês saber o tempo. Compete a vocês saber que vocês receberão poder do alto. E então vocês vão ser minhas testemunhas. Em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e pelos confins da terra. A igreja precisa entender isso, cara. Independente do que está acontecendo lá fora. A pandemia que está alarmando tantas pessoas aí fora. A igreja aqui dentro, né? Nós somos a igreja. Nós precisamos ter essa paz que você acabou de falar e citar. Essa paz precisa realmente estar aqui dentro, para que nós possamos ser testemunhas de Jesus. Testemunhas de que, apesar do caos, nós continuamos, porque nós temos uma esperança. Sim. E sabe o que eu acho interessante, Mário? É que quando Jesus está citando todos os sinais, ele fala uma frase, e eu acho isso fantástico. Ele diz: quando vocês virem estes sinais, quando vocês virem começarem a acontecer esses sinais, alegrem-se. Eu falei sobre isso no ano passado. Tem pessoas tristes dentro da igreja do Senhor, porque estão com medo do fim do mundo, sei lá o quê. E Jesus está dizendo o contrário: alegrem-se, porque perto está a vossa redenção. Isso é fantástico, meus queridos. Isso é fantástico, meus irmãos. Nós devemos estar alegres, porque perto está a nossa redenção. E último texto para nós, Hebreus capítulo 10, verso 25, vai dizer assim: motivemo-nos uns aos outros, tanto quanto mais vedes que aquele dia se aproxima. Motivemos-nos. Isso é importante, irmão. Nós devemos estar motivados. E no verso 24, no verso antes, vai dizer qual que é a motivação, do que nós temos que motivar uns aos outros. Ele vai falar: motivemo-nos às manifestações de amor fraternal e às boas obras. Esse é o nosso papel. O papel da igreja, né? É ou não é, Mário? Com certeza. Tem motivado as pessoas? Bastante. Como tem sido como testemunho de Cristo aí, cara? Cara, hoje a gente tem utilizado, utilizar muito redes sociais, né? Então, fora isso também, o quanto a gente tem motivado dentro de casa, né? Entendendo também esse culto cristão, e trazendo realmente essa esperança, né? Tanto pelas lives quanto pelo culto familiar. Como diz você, tendo essa esperança, tendo essa promessa. Foi até, se eu não me engano, tratado na célula, a palavra da célula, sobre a gente ter essa firme esperança na promessa de Jesus voltando. E você vê Abraão, quando ele se agarrou numa promessa, né, de ser o pai de multidões, né, não tendo ainda o seu filho, mas já sendo um pai que estava gerando numa paternidade na casa dele, com os 318 guerreiros dele, mas um cara que se apegou numa promessa, né? Então hoje eu vejo a igreja, ela tem que andar nesse sentido, se apegando, né, realmente nessa promessa que Jesus vai voltar, nessa esperança, porque muda totalmente uma visão, né? Como você sempre ensinou, a gente não tem nenhuma vista numa pandemia, num problema, mas você já tem uma visão, né? Você já está adiantado em meio ao caos. A gente estava discutindo ali, conversando agora há pouco, falando sobre a igreja de Atos, e é uma igreja, como diz o Nando, que é um exemplo, a igreja de Atos perseverava em oração e venderam todas as suas coisas, né? Como disse o Nando, venderam porque, Jesus está voltando, então para que eu preciso do meu terreno lá? Por que eu preciso da minha casa, né? Vamos se desfazer disso tudo e Jesus está voltando. Mas hoje a gente precisa andar nisso, nessa mesma esperança. Veja esse mesmo fogo, né? Que foi aqueles discípulos em Atos, nessa esperança de, Jesus está voltando no outro dia, né? Esse deve ser o caminhar do cristão. Daí se perguntar, Mário, agora vamos vender tudo que a gente tem, né? Porque Jesus está voltando em meio a essa pandemia. Eu não digo vender tudo, eu digo que a gente pode realmente, através das boas obras, dar esse testemunho de você poder aproveitar essa oportunidade de ajudar o próximo, né? Você não deixar passar isso. Eu gosto muito de música e tem um rap de uma frase que o cantor ele fala assim: eu não estou propondo aqui um voto de pobreza. Ele fala incentivo, tenha muito para dividir o que você tem na mesa, né? Então, quando a gente chega naquela pergunta, Theo, e aí, como que vai continuar? Qual vai ser a postura da igreja, né? O Theo falou, continua do jeito que tá, né? Sempre pensando em melhorar tudo, mas com essa firme esperança, Jesus está voltando, mas continua realmente usando aquilo que você tem, sonhando e ajudando o próximo, né? Investindo na vida do próximo, mas sempre com aquele passo, amanhã talvez Jesus volte, né? E andar nesse sentido. E eu acredito que isso realmente já se torna motivador, porque você
se torna uma pessoa diferente no dia a dia, né? No dia a dia você vai ter outra postura e outra resposta do que simplesmente se deixar, né? Falou, eu já sou salvo, então já não me interessa, não. Você vai olhar com o próximo com um olhar mais piedoso, com um olhar de pensar, eu preciso que essa pessoa também tenha essa esperança. Aí vai realmente gerar essa motivação, né? Desse jeito, como eu falei no último vídeo, né? Realmente tem sido a minha oração. Eu sei que isso vai passar, mas e tudo vai voltar ao normal. Mas eu espero que eu espero que a nossa igreja, eu espero que você nunca mais seja normal como você era antes, que o teu cristianismo seja totalmente diferenciado, né? Queridos, vamos dar só uma palavra final então? Nando, uma palavra final sobre o que nós discutimos aí, cara? Olha, eu vou pegar esse gancho de um dos últimos versículos que você usou, é um versículo que eu gosto muito, de motivarmos uns aos outros, né? Numa outra versão que, se eu não me engano, é a NVT, não tenho bem certeza, ela fala de pensemos em como motivar uns aos outros. Ou seja, não é só vir aqui e dar um chacoalhão, ele diz assim, não, se um chacoalhão para o Theo não é suficiente, ele diz assim, pense como você pode estimular ou motivar as outras pessoas, né? Então, se de alguma forma tudo isso que tem acontecido tem gerado arrependimento dentro do seu coração, tem trazido algum tipo de transformação, tem lhe feito rever o seu modo de viver o cristianismo, que não pare em você, né? Que você pense de alguma forma, que você se reinvente para que você consiga ser um instrumento de Deus para estimular outras pessoas a também viver esse novo tempo, né? Viver esse arrependimento, viver essa mesma transformação que você está vivendo, né? Então vamos lá, estimular uns aos outros, pensar em como a gente pode fazer isso. É isso aí, Mário. Pegar o gancho também do Theo, né? Aproveitar os ganchos. Não ser normal, né? Como diz o Theo, eu espero voltar tudo ao normal, mas a gente não voltar mais a ser normal, porque eu acho até um pouco injusto a gente ter um Deus tão grande, sobrenatural, a gente viver de uma forma normal, né? Então, realmente é isso que vai nos motivar, né? Que vai gerar esse fogo a mais. E eu acredito muito nesse tempo que a gente está, né? Quarentena, quem está em casa, e a gente tem discutido isso, que é um tempo de realinhar e se preparar para realmente fazer com mais entusiasmo, com mais força, né? Aquilo que a gente já vinha fazendo, mas agora com intensidade, com nova intensidade. Certo. Não vamos deixar, o texto vai dizer o seguinte, pensemos em como motivar os outros, né? O texto que estava querendo ler na NVT. É exatamente isso, irmãos. Que nós possamos nos levantar e sermos diferentes. Que nós possamos olhar para o outro e motivar o outro. Se a gente vê que o outro está meio devagar, irmão, levanta aí, cara, né? Bola para frente, né? Não é um vírus aí que vai te derrubar. Não é um vírus que vai deixar você prostrado, né? Bom, é um dos sinais, eu acredito que sim, é um dos sinais da volta de Jesus. Aliás, tantos sinais já foram, Jesus já falou que aconteceria. É um dos sinais, sim. Se ele vai chegar agora, nós não sabemos. E isso que é o mais maravilhoso, porque nós temos ainda a oportunidade de fazer alguma coisa a mais pelo reino, né, irmãos? Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fica na bênção, meu irmão.